O que acontecia? As crianças, no tempo de Jesus, elas eram amadas. E eram consideradas uma dádiva de Deus. Filhos eram bênçãos de Deus, eram riquezas, tesouros que Deus dava. E essas crianças, elas eram muito bem-vindas. Quando uma mulher, quando uma noiva ia se casar, no tempo de Jesus, jamais passaria pela cabeça de um casal do tempo de Jesus dizer assim: quando é que a gente vai ter filho? Será que a gente vai demorar um pouquinho para ter filho ou não? Não é melhor esperar um pouquinho? Quantos filhos a gente vai ter? Será que 1, 2, 3 no máximo? Jamais passava isso, porque para eles, filhos eram bênção de Deus. Então, a bênção que se desejava para uma mulher é que você seja mãe de muitos filhos e que do seu ventre nasçam nações. Se a gente está vivendo no tempo de Jesus, um tempo de uma sociedade patriarcal e agrícola, e também guerreira, quanto maior a família, melhor para se proteger, para guardar a propriedade, para plantar, para colher. Então era muito comum eles terem muitos filhos. A minha avó, por parte de pai, teve 11 filhos. Né? Cada filho teve 5. Então, quando a gente se reunia na casa dela, eram 55 netos. Era uma festa, era uma alegria só. Era bagunça para todo lado. Tinha de tudo quanto é idade. Né? Então, era isso que a gente pode ver no Novo Testamento. Mas, por outro lado, as crianças, elas não apareciam no censo populacional, elas não eram contadas. Por exemplo, lá em Êxodo, quando Israel saiu da escravidão do Egito, a Bíblia diz assim: 600 mil homens saíram do Egito. Não contou as mulheres nem as crianças. No Novo Testamento, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, aí o evangelista diz: 5 mil homens foram alimentados. E as mulheres e as crianças? Elas não eram contadas. Não apareciam muito. As crianças, elas não tinham influência sobre as decisões dos pais. Eu estava lendo esses dias um canal infantil, acho que é Nick, isso, esse aí. Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que 60% dos pais compram aquilo que os filhos influenciam, principalmente criança pequena. Então, se você ligar a TV no horário da manhã, antes do almoço, toda a programação de todas as TVs é infantil, não é verdade? Desenho, desenho, desenho e propaganda. Direcionada à criança, porque ele sabe que criança é um excelente consumidor. E o pai compra. Hoje a criança ela tem tanta influência sobre os pais que, segundo essa mesma pesquisa, elas influenciam inclusive a compra do automóvel, a cor do carro, o modelo do carro. Então as crianças de hoje elas são muito influentes, elas são levadas em consideração pelo marketing. Mas no tempo de Jesus não tinha isso. Criança era muito bem-vinda, era amada, era querida, era presente de Deus, mas fica aí. Não se mete na conversa. Talvez seja por isso que os discípulos, eles não queriam que as crianças fossem trazidas até Jesus. O verso diz que alguns traziam crianças. E crianças aqui, a palavra criança no original é bebê, criancinha de colo. Eram crianças, que nem o Davizinho. Então os pais, ou sei quem, parentes, traziam as crianças até Jesus. Os discípulos começaram a ver que essas crianças estavam incomodando Jesus, repreendiam. E repreender aqui significa censurar rigorosamente. Eles davam bronca mesmo. Sai daí, Jesus aí. Não, fica para lá. E
eu fico imaginando, eles estavam achando que estavam ajudando Jesus, né? Ou sendo eficientes. Mas o que aconteceu? Quando Jesus viu, ficou indignado. Jesus ficou com raiva. Falou, pá, pastor, peraí, Jesus ficar com raiva? Mas não é a raiva que a gente fica, sabe essa raiva que você explode? É no sentido de indignação, de não aceitar aquela situação. Ele ficou indignado e disse para os discípulos, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Naquele mesmo momento, Jesus aproveitou aquela oportunidade para dar uma grande lição para os seus discípulos. Ele disse, não impeçam as crianças de virem até mim. Eu fiquei pensando nisso. Eu fui criado na igreja. A minha mãe sempre me levava para a igreja quando eu era criança. Fui apresentado ao Senhor quando eu era criança, que nem o Davizinho vai ser hoje. Consagrado ao Senhor. Ia à escola dominical, ouvia a tia no flanelógrafo, não sei se alguém aqui é da minha época, né? Não tinha data show, não tinha nada disso, a gente tinha um quadro assim de flanela, e a tia colava o cordeirinho ali, colava o pastorzinho, contava a lição, colocava o gigante Golias, o pequeno Davi, e a gente ficava admirado com aquilo. Aquilo era uma coisa extraordinária. Hoje a garotada está lá no tablet, o negócio é até 3D, né? Então, assim, como é que a gente está fazendo com as nossas crianças? As nossas crianças hoje, elas estão recebendo uma carga enorme de informações que deturpam a realidade. Nas escolas, na TV, nos desenhos, nas séries, nas novelas. E nós, como pais, precisamos estar atentos. Se você é pai de criança pequena, hoje eu vejo, e é mais cômodo isso, porque a criança fica na frente da TV, liga a TV, ou dá o tablet para ela, ela fica lá, né? E o pai vai fazer outras coisas, a mãe faz outras coisas, mas a gente tem que estar atento. E passando para essa criança os princípios e os conceitos de Deus. Então, esses discípulos queriam impedir as crianças e Jesus disse, o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes à criança. O que Jesus queria dizer com isso? Ele foi mais específico, mais claro e disse, digo-lhes a verdade. Esse digo-lhes a verdade é realmente uma afirmação, como Jesus está dizendo assim, tenham certeza disso. Tenham certeza disso. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Como assim? Como é que você pode receber o reino de Deus como uma criança? O que significa isso? Muito bem, entrar no reino de Deus é entrar na vida eterna. Entrar no reino de Deus é entrar num relacionamento com Deus em que é Ele quem estabelece a vontade, e não sou eu. Por isso ele está dizendo que nós temos que entrar no reino. Entrar no reino de Deus é conhecer e reconhecer a soberania de Deus. Ele é rei. E ele é rei na nossa própria vida. Então entrar no reino de Deus, por que entrar no reino de Deus como uma criança? Porque o Davizinho que está ali no colo do Michel, o Michel leva ele para onde o Michel quiser. Porque ele é totalmente dependente do Pai. Entrar no reino de Deus significa que eu me torno uma pessoa totalmente dependente de Deus. A vontade de Deus que é feita. Eu não sei se você já foi em um mercado, um hipermercado, e de repente você escutou uma choradeira, ou você está num shopping, e você vê uma criança fazendo... Porque choro de criança não tem como você ignorar, não é verdade?
Deus já fez o choro da criança numa tonalidade, de um jeito, que não dá para você dizer, deixa, depois eu vejo. Ih, nem quero ver o que está acontecendo. É impossível. Você escuta uma criança chorar, você já quer ver o que está acontecendo. Então, às vezes você vê um pai ou uma mãe extremamente angustiada, constrangida, porque o filho faz um berreiro, um escarcéu, dentro de um mercado, dentro de um shopping, que a mãe não sabe o que fazer. E está todo mundo olhando para ver o que ela vai fazer. Né? Será que vai bater? Se bater, eu tiro foto, filme, põe no Facebook. Denuncio. E aí você fica, né? Então, entrar no reino é a gente ser sujeito à vontade de Deus. Teve uma época do século XVIII, 1870 mais ou menos, surgiu o que se chama de iluminismo. Talvez você já tenha visto isso na faculdade, no cursinho. O que era o iluminismo? Eles diziam assim, agora o homem está sendo iluminado. Iluminismo é porque a razão humana foi iluminada. Agora a razão humana não vai mais ser guiada por religião, igreja, governo. O homem atingiu a maioridade. Então agora a gente sabe o que é e o que não é. A razão humana torna-se a medida de todas as coisas. Então é assim, o que você está dizendo? Revelação de Deus? Espera aí, o que é essa revelação? Deus se fez homem e habitou entre nós. Pode parar. A minha razão não admite isso. Como é que é? Ele transformou água em vinho? Pode parar. A minha razão diz que isso não pode acontecer. Então a razão humana, ela se torna o parâmetro, a medida de todas as coisas. Só que no movimento, ninguém consegue viver assim. Imagine você o seguinte, viver nesse mundo mecânico, com leis, viver nesse mundo fechado, é angustiante, é insuportável. Você não encontra solução, resposta para todas as coisas. Então o que aconteceu? Veio um contramovimento chamado romantismo, que era uma oposição a esse iluminismo. O conhecimento não é pela razão, o conhecimento é pelos sentidos. O conhecimento é pelas emoções. O conhecimento é pela imaginação. E aí, você começa a encontrar o seguinte, o iluminismo racionalista, ele redefine Deus e Jesus. Jesus é um simples mestre do amor. Olha, Jesus realmente é um homem excepcional. Jesus deixou uma mensagem para nós que deve ser considerada. É a mensagem de amar o próximo. Olha que lindo, que maravilhoso. Amar o próximo faz todo sentido. Se a gente amar o próximo, a gente vai viver bem, vai viver melhor. Então Jesus é um mestre entre tantos outros mestres. Aí tem aquela famosa frase, né? Penso, logo existo. Porque eu penso, eu existo. Mas no iluminismo, no romantismo, o que importa é a emoção e não o conteúdo da revelação. Sinto, logo existo. Então hoje, a gente está vivendo numa sociedade assim. Para algumas pessoas, a razão não consegue entender a revelação, não consegue absorver a revelação, não aceita a revelação. Para outros, não importa qual seja a revelação, o importante é que eu estou me sentindo bem. Então essas duas coisas estão presentes na nossa sociedade. Você tem, por exemplo, religiões que enfatizam muito o ensino racional. Tem algumas religiões que, inclusive, no próprio nome fala racionalismo. O importante é a mente. O importante é aqui, a razão, é entender. Existem outras religiões que a ênfase está na emoção.
E aí até eu faço um parênteses aqui, uma observação, porque isso está muito presente no mundo evangélico. A questão da emoção ou da emocionalidade. Existe às vezes cultos que as pessoas ficam repetindo uma canção, repetindo, até ficar num êxtase. E elas dizem assim, puxa, que culto maravilhoso, mas qual a mensagem? Sei lá, mas o louvor estava uma benção. Hein? Eu não tenho nada contra louvor, tá? Mas eu creio que a Bíblia nos ensina a termos equilíbrio. Nós entendemos o que cremos e amamos o que entendemos. Essa é a mensagem. Então, receber o reino como criança não significa ter uma fé infantil. Muita gente hoje nem sabe explicar o que crê. Muita gente hoje nem entende o que crê. Por quê? Porque o importante é sentir alguma coisa. Então, esses tempos atrás, eu me lembro que um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela pediu que eu orasse. E quando a gente orou, ela disse assim, olha, obrigado pela oração. Sabe que eu consegui me conectar com o cosmos? Aí eu fiquei olhando para ela e quis entender. O que significa se conectar com o cosmos? Mas alguma sensação ela teve e ela não conseguia explicar. Então ela disse, tem alguma coisa aí, né? Essa energia. Nossa, eu entrei aqui nessa igreja, tinha uma energia tão boa. Né? Tudo bem, eu acho que vale a gente entender isso. Mas é preciso entender como é que você se relaciona com uma energia. Mas Deus não é energia, Deus é amor, mas Ele também é Pai, é Criador, é Rei, é Senhor. Ele se revela. Então, é isso, ter fé não é uma fé infantil. O que impede a crença em Deus não é a razão, é o orgulho, sabia disso? Tem muita gente que diz assim, eu não creio em Deus porque eu ainda não entendi. Eu não creio em Deus porque eu ainda não consegui compreender tudo isso. Mas o que impede uma pessoa de crer em Deus não é porque ela não entende. É porque ela precisa se submeter a esse Deus. E aí é difícil. Aí é difícil. É por isso que a razão humana, ela é criação de Deus e precisa funcionar de acordo com o estabelecido pelo Criador. A minha mente funciona porque Deus é um Deus criador. Se Deus fez, o Deus que criou a razão e as leis da natureza, não quer a morte da razão, mas a sua submissão, a sua vontade e verdade. Tem um livreto de um pastor chamado Francis Schaeffer, e o título do livreto é A Morte da Razão. E ele diz o seguinte, que o ser humano buscou uma religião racional e colocou todas as suas expectativas na ciência. A ciência vai dar a resposta. A ciência vai fazer do mundo um mundo melhor. O ser humano, agora na sua maioridade, vai conseguir criar um mundo que seja um mundo perfeito. Mas aí veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, e a desilusão se estabeleceu. Então as pessoas pararam de crer em alguma coisa racional e deram um salto no escuro para crer em alguma coisa. Por isso você encontra hoje tantas crenças. E assim, gente que acredita, por exemplo, em gnomo, gente que acredita em duende, gente que acredita em bruxa, gente que acredita na força da pirâmide, gente que acredita em pedras, gente que acredita em horóscopo, gente que acredita na Bíblia, mas nem sabe o que é a Bíblia. Deixa lá a Bíblia no Salmo 91 dentro de casa. E está protegido. Mas nem sabe o que é o Salmo 91, nem leu. Então, às vezes, tem crente que acredita no óleo ungido. Tem gente que acredita... Bom, hoje em dia,
o que o pessoal acredita, você fica admirado. Tem gente que acredita no Santo Daime, tem gente que acredita em chás, tem gente que acredita num monte de coisa. Mas a fé cristã não é só crer. A fé cristã é saber no que crer. Porque a fé cristã diz respeito à minha realidade, à sua realidade e à realidade do mundo. Ela não me engana, ela não me ilude. Por isso, esse orgulho, o orgulhoso, geralmente, e aí você pode perceber isso, o orgulhoso se afasta de Deus, pois não aceita outra vontade reinando, além da dela mesma. Esses dias eu ouvi uma frase dizendo assim, quando a pessoa se torna muito grande, ela se torna um Deus para ela mesma. E quando dois deuses se encontram, tem briga, tem conflito. Pode perceber. Dois deuses juntos, vai sair faísca. Porque a vontade de um e a vontade do outro é grande. Por isso que quando o homem se encontra com esse Deus que é rei, ou ele se afasta, ou ele se curva. Não tem outra opção. E porque Jesus conhece o íntimo do ser humano, ele disse, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Saber que o reino de Deus é recebido humildemente e não conquistado por méritos próprios, o alegra ou o constrange? Quando você pensa nas palavras de Jesus, o que é receber o reino de Deus como criança? É receber de forma humilde e dependente. Você não conquista nada. Você não tem como conseguir alguma coisa. A única coisa que você pode fazer é receber o reino de Deus. E isso te constrange ou te alegra? Para algumas pessoas, algumas pessoas me dizem assim, pastor, eu quero merecer. Eu quero merecer. Para outras pessoas, eles dizem assim, Deus, se o Senhor não me aceitar, eu não tenho a menor chance. Ainda bem que é de graça. Ainda bem. A sua vida tem sido conduzida pela vontade de Deus ou pela sua razão e suas emoções? Quem é que dirige a sua vida? Quem é que orienta a sua vida? De que maneira é que você vive a sua vida? De acordo com a sua razão? De acordo com aquilo que você acha que tem que ser? Ou você sempre busca e considera qual é a vontade de Deus nesse negócio? Qual é a vontade de Deus nesse momento para a minha vida? O que Deus está querendo me dizer nessa confusão toda? Como é que Deus está trabalhando comigo nesse momento agora em que há um estremecimento das relações? O que Deus quer comigo? O que Deus quer comigo agora que eu estou passando por esse momento difícil? A saída é o que você pode fazer ou o que Deus pode fazer? É muito importante a gente pensar isso. A minha vida está sendo dirigida pelo Senhor? Ou é a minha razão, as minhas emoções, os meus desejos, os meus planos? E eu quero dizer uma coisa para você. Nunca ninguém se decepcionou e se frustrou porque escolheu a vontade de Deus. A vontade de Deus funciona. Educar a nossa vida é educar a nossa vontade e os nossos desejos. Você já viu como que o pai e a mãe têm que fazer com a criança? O que é educação? A criança quer porque quer porque quer. E o pai fala o quê? Não. Aí ela chora, esperneia. Não. Mas não. Você vai educando o quê? A vontade e o desejo da pessoa. Como é que é a criança, ou como é que é o adulto que nunca ouviu um não na vida? Ou como é que cresce uma criança que sempre ouve sim, sim, sim?
Ele se torna um tirano. Não teve a sua vontade e os seus desejos educados. Quem é que nos educa? A palavra de Deus. A revelação de Deus. É ela que diz o que você pode e o que você não pode. E muita gente faz birra. É Deus. Se não der, ó, fui. Ó Deus, se não for do meu jeito, também não quero. A gente às vezes faz isso. Ou então diz assim, pastor, ora por mim. Ora porque eu sei que a sua oração é forte. Falei, irmão, oração forte. Às vezes eu fico pensando, Senhor, eu tenho que orar agora? Não, querido, agora você não tem que orar. Agora você tem que ir lá e ajeitar as coisas. Você tem que ir lá pedir perdão. Você tem que ir lá e dizer, ó, eu não posso. Não é desse jeito não, eu vou fazer de outro jeito, porque Deus não quer que faça assim. Então, a pergunta é, quem é que conduz a tua vontade? Por último, eu queria convidar aqui à frente o Michel e a Patrícia e o Davi.